Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas de jogos que acontecem neste sábado. Pois é, bastante coisa começando neste sábado. Temos Campeonato Brasileiro, tem Olimpíadas também. Então, vamos ao que interessa, começar a falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela, a gente vê as partidas e nós vamos escolher aqui para falar primeiro sobre esse Palmeiras e Vitória, né? Você vê aí na tela o retrospecto e as odds das principais apostas. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, né? E está sendo um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Vitória subiu da Série B e está fazendo um campeonato ruim, né? Pelo que vem jogando, é um forte candidato para voltar a ser rebaixado, né? O Palmeiras jogando em casa é muito difícil de ser batido, vem numa sequência boa de jogos sem perder no Allianz Parque. A tendência é uma vitória tranquila do time do Palmeiras, né? A gente vai dar duas dicas então. A primeira delas é o handicap -1 para o Palmeiras, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, handicap asiático, -1 para o Palmeiras, ó, o time 1, -1, 1,52, tá bom? Paga mais do que a aposta na vitória. E se o Palmeiras ganhar por 2 gols de diferença, a gente ganha essa aposta, tá bom? Se acabar ganhando por apenas 1 gol de diferença, que seria igual à vitória simples, a gente pelo menos não vai perder o dinheiro. O site devolve a aposta, a gente não ganha nem perde, tá bom? Então precisa ganhar de 2 gols de diferença sobre o Vitória. A segunda dica, a gente vai procurar odds mais altas aí, que vai ser na vitória do Palmeiras desde o primeiro tempo, né? Então, o Palmeiras ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo. É chamado também de half time barra full time, HT barra FT, ou intervalo final do jogo, né? Primeira etapa, jogo completo. Também é um jeito que eles escrevem aqui. Eu vou até diminuir tudo, porque está lá embaixo. Aqui, ó. Primeiro tempo, partida completa, tá bom? Palmeiras para ganhar o primeiro tempo e a partida completa 1,91, né? Aí já paga muito mais. Claro que é mais arriscado, porque se o Palmeiras não ganhar o primeiro tempo, ou seja, se virar 0-0, por exemplo, e o Palmeiras ganhar só o segundo tempo, aí a gente perderia essa aposta, tá bom? Uma dica quando a gente faz essa aposta é caso aconteça isso, né, virar 0-0, 1-1, você ao vivo apostar no intervalo aí no Palmeiras, porque é um time superior e deve vencer, né, até o final do jogo. Então, fica aí a dica para vocês. Tem que entender aí, quando entrar nesse tipo de aposta, você tem que ter um plano B, né, para seguir ao vivo no jogo, né? O Palmeiras está vindo de 2 derrotas seguidas, tá bom? Isso não é normal para o time do Palmeiras e por isso acreditamos que eles vão entrar muito focados, já querendo ganhar a vitória desde o primeiro tempo, ainda mais jogando em casa. Vamos falar de outro jogo? Tem Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, aqui, ó. O Botafogo acabou de empatar com o São Paulo, né, em 2-2 no jogo mais recente, e é um dos times que está também favorito ao título, está sempre aí desde o início do campeonato entre os 4, 5 primeiros em pontos, né? Agora está liderando a competição. O Cruzeiro também está com uma excelente equipe, está lutando para entrar na zona de classificação para a Libertadores, né? O time deu uma mexida aí com a entrada de novos investidores, fez contratações e se arrumou no meio do campeonato. São dois excelentes ataques, né? Tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro fazem muitos gols, né? E jogam com o time ofensivo. Por isso, a gente acredita numa partida onde os dois times têm condições de marcar gols, né? Então a primeira dica vai ser acima de 2 gols. Vamos dar uma olhada então. Acima de 2 gols, ó. Tá pagando 1,66 para o jogo ter 3 gols, tá? A gente ganha essa aposta se tiver 3 gols, pode ser 2-1, por exemplo, tá? Se tiver 0 gols ou 1 gol, a gente perde essa aposta. E se tiver exatamente 2 gols, a gente também recebe o dinheiro de volta, a gente não ganha nem perde, tá bom? Então, essa aposta tem uma certa segurança acima de 2 gols nessa partida.
A outra dica, a gente vai dar que o Cruzeiro vai fazer um gol, né? O Cruzeiro é o visitante e o Cruzeiro vai marcar pelo menos um gol. A gente acredita muito na possibilidade do ambos times marcam nessa partida, que está pagando mais de 1,90, né? Mas como um gol do Cruzeiro já paga muito bem, praticamente a mesma coisa, a gente vai no gol do Cruzeiro, porque aí pode até ser 1-0 para o Cruzeiro, que a gente ganharia essa aposta diferente do ambos marcam. Então também deixa eu diminuir aqui, ó, e a gente vai olhar aqui, ó, Cruzeiro total de gols acima de meio, ó, paga 1,58. Então para o Cruzeiro fazer o gol 1,58, tá bom? É o time visitante. Como a gente falou do ambos marcam, só para vocês verem, ó, tá pagando 2,02 e a gente acredita também nesse ambos marcam, só que tem um risco um pouco maior. Quem achar aí que dá ambos marcam, né? Como eu falei, o Botafogo veio aí de um 2-2 com o São Paulo, costuma fazer gols e sofrer gols o Botafogo também, tá? E agora a gente vai para a Série B. Vamos procurar então aqui a Série B aqui na nossa lista. Tá aqui, ó. Vamos falar de Sport Recife contra Ponte Preta, né? Sport contra Ponte Preta. O Sport começou muito bem o campeonato da Série B, né, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e deu uma tropeçada, né? Teve um momento que começou a cair lá de cima, estava muito bem na tabela. Hoje está brigando para voltar ao grupo dos 4 primeiros times, né, que sobem para a primeira divisão. Então tem que ficar lá entre os 4 primeiros. A Ponte Preta está brigando na parte inferior da tabela, está tentando se manter longe da zona de rebaixamento, não ficar entre os 4 últimos times, né? A Ponte Preta não conseguiu vencer nenhum jogo na Série B como visitante, ou então fora de casa, nenhuma vitória para a Ponte Preta. São 4 empates e 5 derrotas, né? Por outro lado, o Sport jogando em casa é muito forte e entra como favorito. Então a dica aqui, ó, 1,72 vitória do Sport jogando em casa, boas odds aí, 1,72, acreditamos bastante nessa vitória aí do Sport. Vamos falar agora de Olimpíadas, pois é, Olimpíadas. Então tá, olha só, temos o futebol, né, a segunda rodada, Argentina e Iraque, né? Vamos abrir aqui então, né? A Argentina que teve um problema, né? Perdeu o primeiro jogo, a Argentina que era bem favorita, também não tanto assim, vai estar pagando em 75. Eu confesso que eu acreditei nessa vitória da Argentina, mas estava perdendo o jogo por 2-1. Acabou empatando, deu aquela confusão que vocês devem lembrar, invadiram o campo, todo mundo foi embora, o jogo acabou, aí não acabou, e 2 horas depois o VAR anulou o gol da Argentina, eles jogaram mais 2 minutos e perdeu do Marrocos. Então, a Argentina precisa vencer do Iraque e do Uzbequistão, que acho que é o outro time aqui, né, desse grupo. Então, Argentina e Iraque. A Argentina começou como uma das seleções favoritas e ainda está lá como uma das favoritas, mas essa primeira derrota complicou um pouco a vida deles, né? Foi surpreendida pelo Marrocos, perdeu esse 2-1 que eu falei, e nós perdemos essa aposta também, né? O time da Argentina tem uma excelente geração de jovens jogadores e ainda trouxe grandes nomes, como o Julián Álvares, do Manchester City, e o Otamendi, do Benfica. São 2 grandes jogadores que foram decisivos na Copa do Mundo, né? O Iraque, eu falei Uzbequistão, né? Então agora já vou corrigir. O outro time do grupo é a Ucrânia, tá bom? O Iraque ganhou o primeiro jogo, foi 2-1 contra a Ucrânia. Então, a Argentina perdeu e a Ucrânia perdeu, né? Então agora Argentina contra Iraque. A seleção do Iraque é inferior à seleção da Argentina, né? Mas tudo pode acontecer, galera. A lógica é que a Argentina vença. A gente vai primeiro com vitória da Argentina simples, tá? Tá pagando quase 1,40, ó, 1,39, vitória da Argentina. A outra vai ser halftime barra full time, ou seja, vitória da Argentina desde o primeiro tempo. Aqui, ó, primeiro tempo, partida completa, 1,98 para a Argentina chegar no intervalo vencendo e
terminar ganhando essa partida. Bom, se a Argentina não ganhar essa partida, aí vai ser um certo vexame, né? Vai ser eliminada aí já na primeira fase das Olimpíadas. E daí nós vamos para o voleibol. Pois é, voleibol, temos Itália e Brasil, tá? Esse jogo será transmitido pelo BetBox TV. A gente vai dar dicas e narração ao vivo desse jogo de vôlei masculino, tá bom? Então, é a estreia do Brasil no voleibol masculino nessas Olimpíadas. E é um jogo duríssimo, porque a Itália é a campeã mundial de voleibol masculino, né? Junto com a Polônia, são os dois times favoritos para ganhar a medalha de ouro, segundo as casas de apostas, tá? Polônia e Itália são os favoritos. Então, é um jogo muito difícil para a estreia do Brasil. Por mais que as casas de apostas estão colocando um grande favoritismo da Itália nesse jogo, o Brasil também é uma grande equipe, né? E em jogos de Olimpíadas o time cresce e tem um ânimo a mais. Eu vou abrir aqui para a gente ver como que estão esses números da partida, aqui Itália e Brasil. Você vê que está 1,40 para a vitória da Itália. Um bom favoritismo, né? Bom, a gente acredita que o Brasil pode endurecer esse jogo e os especialistas acreditam que vai ser um jogo difícil, longo e decidido nos detalhes. Por isso, a melhor dica inicial é acima de 3 sets e meio na partida, tá? Isso fica aqui embaixo, deixa eu até diminuir tudo, total de sets. Total de sets, ó. Acima de 3 sets e meio, paga 1,47. Essa é uma das apostas que eu mais gosto no voleibol. Não é todo site que tem essa opção, né? O Marsbet é um site que tem essa opção. Acima de 3,5 significa que o jogo tem que ter 4 ou 5 sets. E também significa que para a gente ganhar, o jogo só não pode ser 3-0. Então, se for 3-1, a gente já ganha essa aposta. Ou seja, será que a Itália vai ganhar de 3-0 contra o Brasil? Eu acho que o Brasil vai endurecer mais esse jogo e a gente ganha aí esse acima de 3,5. Mesmo que o Brasil perca aí, vai fazer pelo menos um set, né? Essa é a nossa esperança, tá bom? A outra dica é o over de pontos. A gente vai dar uma olhada aqui como que está a linha de pontos. E aí eu explico porque é similar aí. Aqui, ó, a linha de pontos, né? A linha está em 180, mas no Marsbet você tem opções menores e maiores. E a dica, então, aqui vai ser acima de 177 pontos e meio. Ou seja, para a gente ganhar a partida, precisa ter 178 pontos, né? Isso é juntando os pontos dos dois times em todos os sets, tá bom? Então, vamos supor que o primeiro set é 25-20, né? Isso somado dá 45 pontos. E se o segundo set for 25-20? Então, é 90 pontos, tá bom? E aí vai somando. Então, a dica é acima de 177,5, que para dar isso também precisa ter uns 4 sets aí. Se forem 4 sets equilibrados, 25-21, por exemplo, ou mais, esses pontos aí devem dar certo, tá bom? A outra entrada é aqui, ó, primeiro set, né? O primeiro set costuma ser mais equilibrado, né? Os times estão entrando, estreia nas Olimpíadas, estão ali focados. E também tem esse probleminha da estreia, às vezes erram muito e cedem pontos para o outro time. Então, a gente vai apostar no número de pontos do primeiro set. Vamos dar uma olhada aqui. Total de pontos do primeiro set, quer ver? Aqui, ó, primeiro set total. A gente vai colocar o acima de 45 pontos. Acima de 45 pontos. A linha aqui subiu para 45,5, tá bom? O acima de 45, a gente teria um empate no caso de 45. Mas então nós vamos no acima de 45,5, tá bom? Se você achar a linha acima de 45, vai nela também, que é um pouco mais segura. Porque se tiver exatamente 45, ou seja, 25-20, né? Você recebe o dinheiro de volta, você não perderia. Aqui no acima de 45,5, a gente precisa ter 46 pontos para ganhar, tá bom? Seria 25-21, pelo menos para a gente ganhar. A gente acredita que é um placar bem justo para esse primeiro set daí, tá bom? Então, dei essas 3 dicas. Olha, acima de 3 sets e meio, acima de 177 pontos e meio e o acima
de 45 pontos e meio no primeiro set, tá bom? Vamos ver o outro jogo entre Polônia e Egito. Eu falei aqui, né? Polônia é o outro favorito ao título e joga contra o Egito. O Egito é um time fraco, né? Ele está aí nas Olimpíadas apenas para representar o continente africano, né? Ele não estaria aí pelo nível do seu ranking. E a Polônia, como a gente falou, segundo o nosso especialista, é o melhor time do mundo, tá bom? Muito favorito para ser campeão. Então, se for levar a lógica, o Egito deve ser aí o saco de pancadas desse grupo, que é o mesmo grupo do Brasil, né? A lógica é que perca as 3 partidas, né? Para o Egito, desculpa, para a Polônia, para o Brasil e para a Itália. Você vê que está pagando 1,01 para a Polônia, ou seja, não tem nem o que apostar aí nesse resultado, né? A tendência é que vai ser 3-0, que o Egito não ganhe nenhum set. Então, a única dica para esse jogo é apostar no resultado exato de 3-0, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, resultado correto, 3-0, tá bom? Vai pagar 1,25. Se você acha que é muito pouco, você pode combinar e fazer uma dupla ou uma aposta tripla aí combinada com outra aposta bem razoável. De qualquer forma, é bem provável que vai ser 3-0 aí. A Polônia não vai perder nenhum set para o Egito, viu, gente? Pode ficar tranquilo. E aí vamos para o último jogo de vôlei que a gente vai comentar aqui, que é Estados Unidos contra Argentina. Estados Unidos contra Argentina, você vê um leve favoritismo aqui, né? 1,36 para os Estados Unidos. E essa é a primeira dica, vitória dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos rodou bastante o seu time durante a Liga das Nações, né? Colocou muitos reservas e acabou ficando de fora da fase final, né? Não passou para o mata-mata da Liga das Nações. Mas isso não quer dizer que o time é ruim. O time estava descansando os titulares e dando ritmo aos reservas, né? Agora chegou a hora das Olimpíadas, não tem nada de poupar jogador, o time vem com o que tem de melhor, né? E assim é favorito para ganhar diante da Argentina. A Argentina é uma boa equipe e defende a medalha de bronze, né? Ela venceu diante do Brasil, né? Lá nas Olimpíadas de Tóquio. Na frente desse time americano completo, a Argentina deve perder. Então, vitória dos Estados Unidos, como a gente falou, pagando aí 1,36, tá bom? Essa é a dica. Se você quiser um pouquinho mais, você pode ir no handicap de sets menos 1,5 para os Estados Unidos, tá? Fica outra dica aqui, ó, 1,71 paga o menos 1,5, que a gente acredita que deve bater também, tá bom? Para esse handicap menos 1,5 funcionar, os Estados Unidos precisam ganhar de 3-0 ou 3-1, tá bom? Se ganhar de 3-1, a gente ganha essa aposta também. Então, fica sendo essa dica aí dos Jogos Olímpicos de vôlei. E a gente continua com as Olimpíadas. Deixa eu colocar aqui, porque aí a gente vai no tênis. Pois é, temos o tênis aqui. Muitas partidas nessa primeira rodada. E eu vou achar aqui a primeira delas. de Minaur contra Jan-Lennard Struff. É jogo para amanhã já das Olimpíadas, né? O de Minaur é o número 6 do mundo e está no melhor ranking e fase da sua vida, né? Esse aí é o seu melhor momento, chegar a número 6 do mundo. Ele, que é australiano, tem feito jogos muito sólidos em praticamente todos os tipos de quadra, todos os pisos. Ele caiu nas quartas de final em Wimbledon, um piso de grama, depois que abandonou com lesão durante o jogo para o Djokovic, né? Em Roland Garros, no saibro, ele também caiu nas quartas, dessa vez perdendo para o Zverev. E o detalhe é que o de Minaur venceu de virada o Struff por 3-1 nessa edição de Roland Garros. Então ele começou a perder do Struff e virou 3-1 e agora vai enfrentá-lo de novo, né? Em 2024, ele ganhou outra partida contra o Jan-Lennard Struff, que é alemão, e tem um retrospecto de 4 vitórias e 2 derrotas entre eles dois. Então, de Minaur é um pouco favorito. O alemão Jan-Lennard Struff joga muito bem no saibro, saca muito bem,
mas em Masters de 1000 e em Roland Garros, ele não passou da terceira rodada, né? É um cara meio de lua, assim, né? Quando ele está inspirado, é difícil ganhar dele. Então, depende muito do dia como ele acordar, o alemão, né? Mesmo inspirado, o de Minaur é favorito para vencer, segundo nosso especialista. Vamos dar uma olhada, então, aqui nas odds. Está pagando 2,09, ou seja, o favorito está sendo o alemão. O favoritismo está do lado alemão a 1,70 quase aqui, 1,69, mas acreditamos que vale a pena pegar então o australiano a 2,09. Essa fica sendo a dica, né? Olimpíadas, gente, vocês sabem, né? O pessoal dá um sangue extra pelo seu país, tem alguns que não dão um sangue extra porque não querem se machucar, pensando em outros torneios, né, para suas carreiras. Então, é um pouco diferente, tá? Mas, de qualquer forma, fica a dica aí, então, para a vitória do Alex de Minaur, tá bom? Vamos dar uma olhada num jogo de duplas, agora, feminino. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou procurar aqui, então, o tênis feminino. Muito jogo também acontecendo, né, gente? E olha, grandes nomes a gente olhando aqui, né? Tem a dupla brasileira aqui, Beatriz Haddad e Luiz Stefani. Aqui, vamos falar desse jogo. É a Papa Michail e Maria Sakkari, da Grécia, e Danielle Collins e Desiree Krakzik. Então, a dupla americana, né? A Krakzik e Collins tem tudo para vencer esse jogo facilmente, né? Porque a Desiree Krakzik é a número 12 do mundo, foi semifinalista em Wimbledon, semifinalista em Roland Garros e finalista de duplas mistas no Australian Open. Ela nem joga tênis em simples, tá? Por isso que você nem conhece tão bem o nome dela. É uma americana que só joga duplas, né? Ela só treina duplas e só joga duplas. Então, é muito forte aí para... tem muita experiência aí para esse tipo de jogo. A Danielle Collins não costuma jogar muito duplas, pois ela foca no ranking da WTA de simples, né, do tênis feminino. Ela é a 9ª melhor colocada do mundo e para representar os Estados Unidos, então, elas estão unidas aí. As jogadoras gregas não têm quase nenhuma experiência jogando duplas, né? A Maria Sakkari, ela é uma boa tenista de simples, mas não tem nem ranking nas duplas, né? Nem participa do ranking nas duplas. A sua parceira, Despina Papa Michail, é a número 105 no simples e a número 216 na dupla. Então, você vê que são muito favoritas as americanas, está pagando 1,20, mas nós vamos apostar também no resultado correto, o resultado exato, de 2-0 para as americanas. Então, está aqui, ó, pagando 1,6, né, o 0-2, porque é a segunda dupla aqui, 1,6 para elas ganharem de 2-0. Boas odds aí para essa aposta que a gente acredita ser bem provável, tá? Vamos voltar para o masculino. A gente tem aí uma das estrelas, né, que é o espanhol Carlos Alcaraz, né? Ele vai jogar contra o Hadi Habib e um candidato, né? O Alcaraz é um candidato a melhor jogador da história, né? Todo mundo acreditando que ele vai ficar aí entre os maiores do tênis. Ele foi campeão de Wimbledon e Roland Garros, né? Acreditam que ele vai ser aí um dos jogadores mais precoces, ou seja, mais jovens a conseguir entrar para a história ao lado do Rafael Nadal, que já está ele sim ficando um pouco mais velho, né? O Hadi Habib é o número 275 do mundo, né? Ele é do Líbano e tem 25 anos. Ele jogou um jogo da ATP apenas em todo esse ano e perdeu, né? Ainda nem saiu o handicap para esse jogo, mas é um jogo para dar aí um handicap de menos 7,5 de games para o Alcaraz, né? Então, tem gente acreditando até que ele pode ganhar de 6-0, 6-0. Aí eu já acho que é um pouco demais, né? Por enquanto, a aposta vai ser Alcaraz para ganhar de 2-0, né? Mas é só para mostrar o tamanho
do favoritismo, né, paga 1,01 para a vitória do Alcaraz, e para ele ganhar de 0, paga 1,05. Ué, não tem nem muito como combinar uma coisa dessas, né? O handicap abriu aqui, na verdade, olha aqui, ó, menos 7,5, então tá em 2,04. Para você não exagerar, né, esse menos 7,5 aí, você tem outras opções, ó, menos 6,5, menos 7, e aí tem as mais exageradas, menos 8 e menos 8,5. Eu vou deixar essa dica aqui, então, ó, o menos 6,5, tá? Que é um handicap bem mais saudável. Aí, o Habib não pode ganhar aí 7 games, né? Que aí a gente perderia essa aposta. Olha só, pagando 1,48, fica aí essa dica para fechar o nosso momento olímpico aqui no tênis. Combinado, galera? Então, fica assim. Eu tenho mais dicas amanhã, porque agora com Olimpíadas tem muito jogo rolando, tem Campeonato Brasileiro também. E fica ligado também nos nossos programas de apostas olímpicas de medalhas e longo prazo, tá bom? A gente já fez um, você procura na lista ali. E eu tô gravando outro agora com as apostas que não são para o dia seguinte, mas para toda semana. Vale a pena vocês ficarem espertos nessas opções, tá bom? Lembrando de seguir o nosso canal, @BetBoxTV no YouTube, @BetBoxTV no Instagram, em todas as redes sociais, tá bom? É só procurar lá, tem no TikTok, Facebook, LinkedIn, no Twitter, o X, né? E estamos sempre lá. Amanhã eu volto com mais dicas, então. Tchau, tchau.